No ar, Rádio em Revista. Olá, começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Um resumo das principais entrevistas que foram feitas aqui no nosso jornal diário, com especialistas de diversas áreas, sempre debatendo temas de importância para todos nós. Saúde, educação, políticas públicas, economia. Alguns dos assuntos que o Jornal da Rede Alesp leva até você todos os dias. Então vamos a mais uma edição do Rádio em Revista. O programa de hoje começa com uma entrevista com o Dr. Felipe Naveca, vice-diretor da Fiocruz Amazonas. Ele nos falou sobre a situação caótica vivida por aquele estado. Acompanhe. Essa nova variante, ela sofreu diversas mutações, entre elas mutações numa região que nós chamamos de proteína spike. Essas mutações, baseadas também nos resultados do Reino Unido e da África do Sul, mostram que ela pode aumentar a transmissão do vírus, ou seja, essa nova variante ser mais infecciosa. E alguns dados, em especial o da África do Sul, que estão mais adiantados, mostraram uma possível queda na eficiência das vacinas. Então, esse é algo que nós estamos investigando agora para poder entender melhor o impacto dessa variante encontrada no Brasil. E, doutor, para quem não entende muito esse assunto, quando se fala em variante, né, em linhagens diferentes, nós falamos aqui no começo, são 26 linhagens já encontradas, 8 aí na região onde o senhor está. Quais são as principais diferenças entre essas variantes? Tem algo em comum entre elas nessa variação? A grande maioria das variantes, elas não têm uma consequência importante do ponto de vista biológico, elas vão ser muito similares ao vírus original. No entanto, quando surgiu a variante do Reino Unido, e depois na África do Sul e agora essa na Amazônia, elas foram classificadas pela OMS como 3 variantes de preocupação, ou 3 variantes que merecem atenção. Então, a grande maioria delas não vai mudar, mas essas sim foram classificadas dessa maneira porque elas têm o potencial impacto de aumentar a transmissão do vírus ou mesmo de fugir da resposta de anticorpos. Então, elas estão classificadas no nível superior em termos de atenção. Doutor, o senhor encontra-se hoje num ranking aqui nacional entre os 10 cientistas brasileiros que mais contribuiu nas pesquisas para o enfrentamento à Covid-19. Explique, por gentileza, para os nossos espectadores sobre o andamento das pesquisas que o senhor faz parte. Esse foi um ranking, realmente foi uma grata surpresa de ser incluído nesse ranking. A gente tem conduzido desde março do ano passado pesquisas sobre a caracterização genética do SARS-CoV-2 no Amazonas. Também damos apoio a outros estados, mas principalmente no Amazonas. E a nossa pesquisa não se limita à capital, que seria mais simples, mas ao interior também do estado do Amazonas. Nós temos muitos municípios que são muito afastados de Manaus, da capital, e só são acessíveis ou por fretamento aéreo ou por barco, e aí nessa viagem de barco até dias para chegar até esses municípios. Então nós temos feito essa caracterização, a gente tem hoje 250 genomas sequenciados de alta qualidade de 25 municípios, e nós conseguimos mostrar que o vírus não entrou no Amazonas só pela capital, mas entrou também pela fronteira com a Colômbia e o Peru, e tiveram outras entradas independentes da capital. Então isso contribuiu para o conhecimento do sistema de saúde, né, local, de maneira a enfrentar melhor essa situação. Nós também descrevemos agora recentemente o primeiro caso de reinfecção no Amazonas e já causada pela nova variante P1. Então esses são os estudos que eu mais tenho colaborado e coordenado no momento. Doutor Felipe, eu quero até aproveitar
a oportunidade de estar falando com o senhor, um cientista aí, muito importante aqui nos estudos do Covid-19 nesse momento no Brasil, e que está numa localidade onde a gente aqui na região sudeste, a gente liga a televisão e fica observando ali as notícias que vêm aí da região do Amazonas, e a gente fica completamente assustado, porque se aqui a situação está grave, a impressão que dá é que a situação aí é gravíssima, né? Como que o senhor tem lidado no dia a dia aí em relação a essa doença? O senhor falou de municípios que às vezes estão um pouco mais afastados ali das condições ideais de saúde, né, de hospitais. Tenta descrever para o espectador aqui do estado de São Paulo como que está a situação no Amazonas neste momento, por gentileza. A situação do Amazonas ela ainda continua crítica, é uma situação que acho que nem no pior pesadelo eu poderia imaginar uma situação como essa. Nós já havíamos passado uma situação muito grave no ano passado, na primeira onda no ano passado, inclusive naquele momento eu perdi o meu pai como vítima da Covid-19, mas a gente tem que seguir em frente porque muita gente depende do que a gente consegue fazer, inclusive no diagnóstico. Só o meu laboratório fez mais de 10 mil exames de diagnóstico, né? E nós não somos laboratório de rotina. Então, isso afetou bastante a nossa vida, né? Pessoalmente, nós temos trabalhado demais. Minha equipe às vezes, a gente vira à noite no laboratório para poder dar conta. E essa questão logística no Amazonas é muito peculiar. É realmente difícil de explicar para quem vive num estado que tem rodovias, né, interligando todas as cidades. A gente aqui não tem. E muitas vezes esses regimes são afetados por conta das chuvas, né? Então os rios enchem ou secam, e aí algumas cidades ficam até difícil de você chegar até elas. Então nós temos pouquíssimas cidades ligadas por rodovia, somente aquelas da região metropolitana de Manaus. A grande maioria vai ser interligada pelos rios, e algumas têm voo normal, né? Quer dizer, voo frequente. Outras a gente tem que trabalhar com táxi aéreo. Então, para muitas dessas cidades, a gente só conseguiu acessar com a ajuda de parceiros, como, por exemplo, o Greenpeace, que colocou vários voos à nossa disposição, voos fretados à nossa disposição, e assim a gente conseguiu levar tanto o diagnóstico para comunidades remotas, inclusive comunidades indígenas e ribeirinhas, e como também conseguimos caracterizar as amostras que circulam nessa cidade. Então, é uma realidade bastante diferente, e também o colapso de saúde se deve ao fato de que só em Manaus existe UTI. Então, uma pessoa que faz uma forma grave da Covid e precisa de cuidados de UTI, ela tem que ser removida para Manaus ou por o que a gente chama de ambulância, que são barcos ambulância, ou por remoção aérea, né, frete aéreo. Então, imagina o impacto que é isso na logística. E agora, a gente nunca imaginava viver uma situação como essa, quando até o oxigênio falta, porque a gente chegou realmente no fundo do poço. E agora o meu medo é que a situação que começa, daqui a pouco ela vai começar a reduzir em Manaus, mas o meu medo é afetar o interior do estado. Doutor Felipe, primeiro nós da Rede Alesp nos solidarizamos a você que perdeu seu pai e também a todos os profissionais e a todos que estão no Amazonas justamente passando por esse momento, porque esse raio-x que o senhor nos trouxe agora é totalmente diferente do que a gente vive aqui no Sudeste, né? É muito peculiar, as pessoas não conhecem realmente o Brasil, né? E o senhor trouxe aqui muito pontual esse raio-x das questões de usar lanchas, né, com ajuda humanitária nesse momento, né? Então fica a nossa solidariedade aqui da Rede Alesp com vocês aí do Amazonas. E justamente muito se falou e chegou aqui também para a gente no Sudeste, falando que talvez esse caos no sistema de saúde, também esse número grande de infecção e mortes por aí, se deveria também a essas mutações. Gostaria que o senhor explicasse para quem não conhece muito dessas questões, foi isso também que ajudou a essa crise nesse momento aí no Amazonas? Júlia, nós acreditamos que foi também, mas não o único fator. Por que eu digo isso? Porque desde setembro, outubro, nós já vimos observando um aumento, claro que nada perto do que está acontecendo hoje, de casos. Então, diferentemente do ano passado, nós não saímos do zero para um pico, nós saímos de algo que já estava em andamento. Então, isso acelerou essa curva de crescimento do número de casos.
Depois disso, já setembro, outubro. Depois nós vimos um aumento também pós-eleições, e depois, no final de novembro, a partir da segunda quinzena de novembro, começa o que a gente chama de inverno amazônico. Nunca tem frio na região amazônica, mas aumenta muito as chuvas. Então, nesse período, nós já temos, historicamente, um aumento do número de casos de vírus respiratórios. Então, influenza, vírus sincicial respiratório, adenovírus, eles aumentam os casos nesse período. Então, por conta disso, nós, na vigilância, já sabíamos que isso ia ser mais uma variável que iria impactar o sistema. E aí, para mim, chega o que talvez seja o ponto principal, junto com a nova variante, que foram as festas de final de ano. Nós vimos praticamente um abandono das medidas de distanciamento, de utilização de máscaras nesse período. Assim, foi nítido de perceber isso nas ruas, andar pelas ruas e você ver as pessoas vivendo uma vida como se ela estivesse normal. E aí isso já nos assustava bastante, já prevendo que nós teríamos um impacto no começo de janeiro, nas primeiras semanas de janeiro. E aí, e ainda pior é quando nós temos a detecção, que foi primeiramente pelos pesquisadores do Japão, que encontraram casos que saíram daqui, mas 2 dias depois nós tínhamos já um experimento agendado e nós encontramos o mesmo resultado e também um primeiro caso de reinfecção. Quer dizer, então a gente viveu uma situação onde vários fatores contribuíram, mas eu acredito sim que a nova variante, ela emerge dessa situação de circulação descontrolada do vírus e ela agora alimenta uma situação que acabando formando um ciclo, né? Quer dizer, agora essa nova variante também vem causar mais pressão sobre um sistema de saúde fragilizado. Doutor Felipe, o senhor comentou algumas coisas aí que eu quero destacar. O senhor falou que só existe UTI na capital, Manaus. Então, qualquer paciente em estado grave que estiver numa outra cidade tem que ir para Manaus ou não terá um atendimento de UTI. Me corrija se eu estiver errado. O senhor falou também que muitos dos municípios aí não têm interligação por meio de estradas. Então, para você sair, às vezes, de um município e ir para outro, ou ir para a capital, você precisa pegar um barco. Diante de um quadro desse, assim, de dificuldade, o senhor lembrou também das comunidades indígenas. E aí eu queria particularizar nelas, queria fazer o questionamento em relação a elas. Neste momento, como é que estão essas comunidades indígenas aí do estado do Amazonas? Elas têm um isolamento em que elas conseguem, apesar de todas as dificuldades aí, combater o Covid-19 de uma forma efetiva? Ou dentro de comunidades indígenas está havendo muitas mortes e ali indígenas que não conseguem nem chegar até um centro maior, não digo nem a capital Manaus, mas até um centro maior para conseguir um atendimento emergencial? Fábio, esse ponto é fundamental, né? Nós temos comunidades, e é difícil de entender também, porque nós temos comunidades indígenas bastante isoladas e mesmo nessas comunidades nós já temos casos de Covid. Como que o vírus chegou é uma coisa que a gente precisa ainda entender melhor. Mas hoje, por exemplo, nós temos um município que é no extremo norte do Amazonas, chamado São Gabriel da Cachoeira. Esse município tem uma população em torno de 90% indígena, muitos aldeados, e você tem um centro do município onde as pessoas se deslocam até para conseguir mantimentos e algumas coisas também, e retornam às suas aldeias. Nós temos hoje uma situação muito grave em São Gabriel da Cachoeira, mas temos várias entidades ajudando, como, por exemplo, os Médicos Sem Fronteiras. Estudos recentes sugerem que a prática regular de exercícios físicos pode estar associada à redução de hospitalização por Covid-19. Mito ou verdade? Para falar sobre esse assunto, nós conversamos com Bruno Gualano, fisiologista e professor da Faculdade de Medicina da USP. Acompanhe. Na verdade, a gente sabia que a atividade física regular era capaz de prevenir alguns casos de hospitalização, né? Especificamente, havia uma redução de 30% a 35% dos casos de hospitalização. São aqueles casos, né, que a gente chama de leves a moderados, né? O que o nosso estudo fez foi avaliar os pacientes que já estavam hospitalizados. São pacientes graves, né, que foram
recebidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e também no Hospital de Campanha do Ibirapuera. E esses pacientes, né, nós avaliamos o nível de atividade física desses pacientes e nós demonstramos que este nível de atividade física não se associava com uma melhor progressão da doença, tá? Então, nós concluímos que a atividade física, a prática pregressa de atividade física destes pacientes internados não conferia nenhuma proteção. E outros fatores, sim, que nós já sabemos, eram mais determinantes para o prognóstico da doença, para a evolução clínica da doença. Por exemplo, o envelhecimento, né, a idade avançada, doenças crônicas, obesidade e assim por diante. Agora, Bruno, tenta então passar um pouquinho para a gente aí qual que era o perfil desses pacientes que foram estudados. Havia diferentes idades, havia pessoas que eram praticantes de atividades físicas e pessoas que eram sedentárias. Descreve um pouco desse perfil para o nosso espectador. Pois é, Fábio, o nosso grupo era formado, né, eram 209 pacientes, e esse grupo era formado por pacientes que tinham uma condição, como eu disse, agravada da doença e que tinham doenças de base no geral ou condições de base que eram fatores de risco para a Covid-19, tá? Então, por exemplo, 85% dos nossos pacientes tinham obesidade ou sobrepeso, que é um número bastante elevado. Esses pacientes também, metade deles, tinha hipertensão arterial, tá? E 1/3 aproximadamente diabetes do tipo 2. Todas essas condições, né, tendem a agravar os quadros de Covid. E para esses pacientes especificamente, fazer mais atividade física, ser fisicamente ativo, ter um histórico ativo, tá, não trazia nenhum benefício que se pudesse sobrepor a todos esses fatores de riscos que eu elenquei, né? Então, a mensagem que a gente traz é que a proteção trazida da atividade física para o agravamento da Covid-19, ela vai até a página 3, né? Então, fazer ativo é bom, em primeiro lugar, porque você consegue se proteger contra esses fatores de risco, alguns desses fatores de risco para a Covid-19, como excesso de peso, como diabetes do tipo 2, hipertensão e assim por diante, tá? Fazer atividade física é importante porque fortalece seu sistema imunológico. Então, tudo isso confere uma proteção para casos moderados e leves, como eu disse. Agora, se o paciente já tem uma condição agravada, né, pela Covid, por conta de todos os fatores de risco, provavelmente, a atividade física já tem uma importância secundária para a evolução clínica da doença. E aí, professor, significa que as pessoas precisam ter atenção com aquilo que vem nas redes sociais, na internet, que também vão repercutindo, né? Porque muita gente acha, não, eu faço atividade física, eu estou imune, não preciso tomar outras precauções. Então, é um alerta também que esse estudo traz para essas crendices, vamos dizer assim. Exato. O que nós mais temos hoje em dia, né, escancarado na pandemia da Covid-19 são as crenças populares, né, que têm sido chamadas de fake news, né, e elas são particularmente preocupantes quando elas desviam as pessoas dos fatores protetores de fato, cientificamente embasados, né. Os não farmacológicos, nós conhecemos que são os mais importantes, distanciamento social, uso de máscaras, né? Não aglomeração, isso é fundamental, a ciência mostra isto com extrema clareza, são fatores que protegem contra a contágio. Não que a atividade física não seja importante, a atividade física é fundamental para uma série de fatores, e eu digo isso com experiência porque sou um fisiologista do exercício, né? Agora, o que o nosso estudo alerta é que não existe fator de proteção absoluto contra a Covid-19. Isso as pessoas precisam saber, né? Não é porque eu tenho um histórico de atleta, né, é que eu estou absolutamente protegido contra a Covid, tá? Dito isto, né, eu faço uma ressalva a um caso extremo, que é o caso do atleta de altíssimo nível, que nós também estamos estudando agora. Nós sabemos que o atleta profissional, né,
quando contrai a doença, tende a não agravar, né? E nós queremos entender por que isso acontece, tá? Basicamente, e se de fato eles não apresentam sequelas de longo prazo, tá? Agora, é importante que se diga que, por mais que queiramos, não somos atletas, né, de alto nível, esportistas, né, competitivos, profissionais. A maioria da população pode ser ativa ou inativa, mas está longe de atingir os volumes de treinamento que esses atletas atingem, tá certo? Então, não podemos nos espelhar nessa imensa minoria da sociedade para achar que nós temos a mesma capacidade física, o mesmo sistema imunológico, o mesmo tipo de vida que esses caras têm, né? São sujeitos que têm uma alimentação regrada, que têm um bom sono no geral, né, que treinam 2, 3 vezes por dia, e tudo, são jovens, né, e tudo isso confere, de fato, uma grande proteção para casos graves de Covid. Todos os outros meros mortais, como eu costumo brincar, eu, vocês aí, praticamos atividade física, mesmo quando praticamos atividade física, temos uma proteção limitada contra a Covid-19. Ô Bruno, agora me bate uma curiosidade em relação a quem contraiu o Covid, contraiu de uma forma um pouco mais grave e depois de curado a pessoa deixa o hospital, mas deixa o hospital com algumas sequelas. Nesse caso, qual a importância da atividade física para que a pessoa recupere o seu quadro normal, chegue à normalidade, ao mesmo estado de saúde que ela tinha quando ela não tinha ainda contraído a doença? Fábio, a sua pergunta é muito boa e, infelizmente, para esta pergunta nós não temos uma boa resposta ainda. A ciência não tem uma boa resposta ainda. Nosso grupo e outros ao redor do mundo estão dedicados a entender isso. De que forma a reabilitação do paciente por meio da atividade física, programas com exercícios supervisionados à distância, são capazes de retomar uma vida normal do paciente, de recuperar o paciente da Covid. Você bem observou que muitos pacientes apresentam sequelas da Covid. Então, quando a gente diz, olha, o paciente recuperou, a gente lê, né? Olha, temos tantos pacientes recuperados de Covid no Brasil. A recuperação também é parcial. Não são todos que recuperam completamente, tá? Fadiga, fraqueza muscular, até casos mais graves de miocardites, né, de inflamação, dano cardíaco, eles persistem no longo prazo, tá? A nossa hipótese é que a atividade física seja capaz de abreviar a recuperação desses pacientes. Mas, infelizmente, como a doença é muito nova, nós não temos dados ainda para corroborar essa nossa hipótese. Acreditamos que sim, tá, Fábio, que a atividade física seja importante para recuperar esses pacientes, mas a gente precisa de mais tempo para ver se isso de fato acontece e a gente só consegue responder isso com ciência. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. E agora nós vamos rever uma entrevista sobre meio ambiente. Uma pesquisa do Ibope avaliou a percepção do brasileiro sobre meio ambiente e sobre as queimadas. De acordo com o estudo, a grande maioria dos brasileiros sabe que o aquecimento global já está acontecendo e que é causado principalmente pela ação humana. Sobre esse assunto, nós conversamos com Sueli Araújo, que é advogada e urbanista. Confira. Os resultados foram surpreendentes. A população brasileira está bastante preocupada com a questão ambiental e também com a questão climática. Por exemplo, 77% dos brasileiros, segundo a pesquisa, acham importante proteger o meio ambiente, mesmo que isso signifique menos crescimento econômico.
92% estão preocupados com o aquecimento global. São números assim bastante impressionantes. 90% concordam que as queimadas na Amazônia são uma ameaça para o clima e para o meio ambiente. Sempre números muito altos e maiores do que se esperava como resultado dessa pesquisa. Agora, Sueli, quais os principais motivos, então, que leva a parte do brasileiro a serem negacionistas também nesse caso? Principalmente com relação ao aquecimento global, né? Na verdade, a pesquisa não mostrou esse negacionismo em relação ao aquecimento global, pelo contrário, a população reconhece a importância da ação humana para esse aquecimento global, que também há uma parte dos críticos que aceitam o aquecimento, mas não a origem humana do que está acontecendo. E os números não estão confirmando isso, mostram realmente uma preocupação efetiva. A questão é que a pesquisa também mostra uma preocupação passiva, né? Então, as pessoas, elas têm consciência do problema, não têm muito conhecimento técnico, elas reconhecem que falta informação, e também os números sobre participação ativa em manifestações, em petições, eles são baixos, né? Então, o resultado ele é positivo, porque confirma a preocupação e confirma que a população tem consciência da gravidade dos problemas climáticos e ambientais, mas também evidenciam essa passividade. Nós temos que enfrentar agora exatamente isso, né? Eu acho que a movimentação da sociedade civil, dos acadêmicos nesse sentido, tem que ser no sentido, na direção de romper essa passividade. Outra questão também que apresentou essa pesquisa do Ibope, a senhora, por favor, diga sobre essa questão. Aqui, para mim, tá, 74% dos participantes indicaram que costumam separar o lixo para fazer a reciclagem. Essa medida só é eficaz no combate ao aquecimento global? É isso mesmo? As pessoas têm essa consciência de separar o lixo para reciclagem? Em alguns condomínios já existe até essa modalidade, existe um local específico para descarte de lixo orgânico e lixo reciclado. Ajuda? Como é que funciona isso? Olha, isso tem que ocorrer, na verdade, em conjunto com as prefeituras, na verdade, todos os níveis de governo, mas principalmente as prefeituras, por meio dos planos municipais de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, há diversos casos em que a população chega a separa por conta própria, principalmente latinhas de alumínio, alguns itens em que a devolução é mais simples e você reúne um volume e você mesmo devolve, mas há muitos casos em que a prefeitura, na coleta, ela acaba reunindo tudo. Então, isso bota por baixo o esforço das famílias que separam, né? Então, tem que ser uma atuação conjugada entre os cidadãos e as prefeituras. O Brasil tem problemas gravíssimos de destinação dos resíduos sólidos, então nós temos ainda muitos municípios com lixões, né? Então, o olhar tem que ser integrado, né? De todo o gerenciamento, não basta a questão da separação nas residências, apesar elas já são muita coisa, né? E já são reflexo, no meu entendimento, dessa maior consciência ambiental que a população está adquirindo, principalmente os jovens. É interessante falar. Os números dos jovens até 24 anos são bem mais altos do que o restante da população. Isso é bom, isso significa que a população que tá aí entrando nas atividades produtivas, está começando a vida de trabalho, as suas famílias, eles estão com outra cabeça, né? Então, isso é indicação de um futuro melhor, mas as municipalidades têm que ajudar, têm que estar junto. Agora, Sueli, de acordo com a pesquisa do Ibope, realizada com base na percepção dos brasileiros, quais os principais fatores estão associados ao aquecimento do planeta? Na verdade, desmatamento, poluição, uma série de problemas ambientais que
as queimadas, tem um conjunto de problemas ambientais que afetam. É importante chamar a atenção que no Brasil nós temos um quadro que ele é diferenciado em relação à maioria dos países. A maior parte das nossas emissões estão ligadas ao desmatamento e à mudança do uso da terra. Então, a área rural, no caso brasileiro, tem uma participação grande nas nossas emissões. É importante entender isso, né? Os processos industriais importam, mas eles entram com um percentual menor. Então, é fundamental olhar para a questão do desmatamento, a questão das queimadas, para controlar a emissão de gases de efeito estufa, no caso brasileiro. É muito importante entender isso. Quando você vê os resultados da pesquisa e vê a alta preocupação com queimadas e desmatamento, isso é um bom sinal nesse sentido. E é importante que os governos nas diferentes esferas entendam que a população está vendo, com essa preocupação, porque há governos, no governo federal e em alguns governos estaduais, quem está no comando, né, quem está na gestão, não está com os mesmos números da pesquisa da cabeça dos cidadãos. Os cidadãos aqui estão ensinando, na verdade, os governantes do que é relevante. É bastante interessante essa pesquisa por causa disso. A população está dando uma aula para alguns governantes. E quando a senhora fala, né, justamente dessa aula da população para alguns governantes, nos últimos anos em especial, o Brasil tem sido muito questionado com relação às questões de meio ambiente. Hoje, qual a leitura que então, fora do Brasil, né, o mundo faz do Brasil nesse momento? Me parece que o Brasil deu um passo atrás nessa questão. Com certeza, o governo Bolsonaro assumiu uma postura de questionamento da própria política ambiental, então não é só negacionismo das mudanças climáticas, é negacionismo da própria relevância da política ambiental. Estão sendo desconstruídas bases importantes da política nacional do meio ambiente e o Brasil está se tornando uma espécie de pária ambiental, né? E o Brasil sempre foi reconhecido como um país que, com todos os problemas de meio ambiente que enfrenta, um país que sempre esteve lutando e tentando implantar uma legislação que é rigorosa. Eu de vida toda, eu me aposentei há pouco tempo da Câmara dos Deputados, trabalhei sempre no Legislativo, produzindo leis, né, nessa área. E a nossa legislação ela é muito reconhecida lá fora. Quando você vai em encontros internacionais, em conferências, sempre muito reconhecida. E o governo Bolsonaro está rompendo com tudo isso e desconstruindo. Os efeitos para o país são bastante negativos e já estão aí, estão na nossa porta. Há compradores de nossas commodities que já estão se recusando, ou pelo menos procurando outros fornecedores, questionando a rastreabilidade da origem dos nossos produtos agrícolas. Tudo isso já está aí na nossa porta. Nossa economia vai ser prejudicada com isso, na verdade já está sendo, e também os próprios brasileiros vão ser prejudicados, e os agricultores, o agronegócio, porque a degradação ambiental, as mudanças climáticas, elas afetam, em primeiro lugar, o próprio território onde elas estão acontecendo. Então, vamos sofrer com problemas de desertificação, de desequilíbrio ambiental, se não tomarmos medidas urgentes para reverter a política ambiental do governo Bolsonaro. Isso é bem evidente, isso está claro para todos os técnicos da área, independentemente da questão ideológica, não é isso que está em pauta. Está claro para quem está lá fora vendo a situação brasileira. O governo realmente ele tem que mudar a antipolítica ambiental, acho que eu posso usar esse termo, que ele está implementando desde janeiro de 2019. É inconcebível, é inaceitável continuar dessa forma. Agora, Sueli, a gente percebe, se fala muito agora, né, em conscientização com o meio ambiente, com o planeta. Na sua concepção, os jovens daqui para frente, você acha que eles vão cuidar mais dessas questões climáticas? Eu acho que sim, eu acho que os mais jovens eles já foram formados com muito mais conhecimento sobre isso.
Então, acredito muito nas crianças, nos jovens, em quem está vindo reverter essa situação. Eu acho que a gente tem que acreditar, é onde tem esperança. E é onde eu acho que nós temos que fazer o maior investimento em termos de educação, né, e continuar a consolidar nos mais jovens essa consciência ambiental. Você sabe o que faz um diretor de felicidade? Você gostaria de trabalhar numa empresa com a função de levar felicidade aos seus colegas? Sobre esse assunto, nós conversamos com Gabriela Mative, superintendente de recursos humanos. Acompanhe. Na verdade, essa é uma função extremamente nova. No Brasil, nós ainda não temos nenhuma cadeira efetiva em empresa com essa função, mas fora do Brasil, sim. Então, qual é o papel dessa pessoa? É garantir qualidade de vida, é trazer condição de qualidade de vida para o profissional. Então, é alguém que inicialmente faz um trabalho de mapeamento para entender o que para aquela população daquela organização significa felicidade. E aí ele avalia possíveis índices de felicidade e cria programas relacionados à qualidade de vida e satisfação no trabalho. Levando muito em consideração, além do que foi avaliado, do que é felicidade para aquele grupo, mas também o que é possível para aquela organização. Então, se a organização ela tem um olhar mais moderno, um olhar mais tecnológico, se ela tem flexibilidade de horário ou não, se existe política de home office ou não, o que cabe naquela realidade. E aí ele vai trabalhar e adaptar o que é possível para a realidade daquela empresa versus aquele público, porque dentro dos departamentos também existem diferenças de perfil. Então, você tem lá um perfil de uma área financeira com pessoas um pouco mais pragmáticas, mais especialistas, aí você tem um público de RH, você tem um público comercial. Então, felicidade é algo ainda bastante subjetivo, né? Então, se leva em consideração muito o que é mapeado dentro de cada área em cada organização. E esse profissional tem esse papel de mapear e colocar em prática as ações que ele entende que vai trazer melhor qualidade de vida no trabalho e um índice de satisfação profissional. Carolina, na prática falando, ou seja, esse diretor de felicidade corporativo, a sua função é garantir qualidade de vida. Na prática, como é que funciona isso? Você já tem alguma experiência, já leu sobre o assunto? Porque no Brasil ainda não tem. Mas em outras, sim, você poderia estar citando alguma multinacional que já traz esse serviço para os seus funcionários? Tá. No Brasil, nós não temos a cadeira, a função de diretor de felicidade, mas existem consultorias que prestam esse tipo de serviço para as organizações. Então, na prática, como é que funciona? A empresa vai, contrata esta consultoria com esse papel. Ele passa um período de um semestre nessa organização, mapeia o que é, primeiro, felicidade para essa organização, depois o que é possível fazer dentro daquele contexto. Então, inclusive financeiramente, né? O quanto a empresa está disposta a investir nisso. Feito esse mapeamento, ele coloca essas ações em práticas. É um trabalho muito, muito conjunto com o RH. E, eventualmente, essa é uma posição que, fora do Brasil, fica na diretoria de recursos humanos. Mas, na prática, ele primeiro faz um mapeamento para entender para aquela organização o que é possível e depois ele desenha as ações junto com o profissional de RH dessa empresa. Gabriela, pensando nessas empresas que já criaram esse cargo, né, que já tem esse profissional fora do país, essas empresas, elas conseguiram criar esse cargo de uma maneira relativamente fácil? Houve resistência por parte de empresários? Existem setores que esse cargo acaba sendo mais fácil ser implementado em empresas? Existem setores que são mais difíceis? Tenta dar um panorama sobre isso para a gente, por gentileza. Resistência, eu entendo que não, né? Hoje as pessoas elas trabalham muito mais por um propósito do que pela questão de remuneração. Então, o salário hoje não segura ninguém na cadeira. Você não retém talentos exclusivamente com remuneração. Então, satisfação no trabalho, propósito, conciliar a vida pessoal com a vida profissional, isso hoje é valor.
né, para a minha geração, para as próximas gerações. Então, as empresas, elas já estão nesse movimento porque isso é interessante para elas. Para ela reter talento daqui para frente, ela precisa ter esse olhar. Claro que tem empresas e segmentos que já vêm nesse movimento há mais tempo. Então, empresas de tecnologia, algumas empresas multinacionais do segmento alimentício que têm um olhar um pouco mais vanguardoso, digamos assim, mas não existe uma resistência, porque isso é um momento, né? E, inclusive, o que a gente vive hoje, esse momento de pandemia, veio para acelerar este processo. Então, as empresas estão num processo de reorganização e a característica comportamental do profissional daqui para frente é extremamente importante. Só que precisa ser uma relação ganha-ganha, né? Então, ok, eu posso estar com você, eu vou fazer seu negócio crescer, estou aqui, eu visto a camisa, eu tenho um sentimento de dono, eu trabalho como se o negócio fosse meu, mas em contrapartida, o que eu ganho com isso, né? Qual é o meu índice de satisfação? Então, esse é um movimento que não tem mais volta, na verdade. As empresas, se não estiverem, vão precisar se organizar e se adaptar para isso, porque hoje isso é valor. Se você quer reter um talento, você precisa olhar para o índice de satisfação dele no trabalho, não apenas para a remuneração e um pacote de benefícios. Isso é uma das coisas. Mas hoje se fala muito de propósito, da busca pelo propósito. Eu preciso estar aqui e me sentir parte disso. Preciso estar feliz trabalhando nesse lugar. Então, essa cadeira, essa profissão, ela vem de encontro com o nosso momento de mercado. E isso é um caminho de ida sem volta. As empresas que apresentarem resistência a esse modelo, certamente vão ter dificuldade de reter seus talentos. E quem conduz, né, as empresas são as pessoas. Então, a mão de obra humana ela é extremamente importante. Se a gente não faz um movimento de olhar para isso, você perde talento e sua empresa vai perder muito com isso. Então, é uma relação onde o empresário ganha muito, né? Então, a resistência, ela não é muito grande, não. E as empresas que ainda são mais quadradinhas vão precisar se adaptar a isso. Gabriela, uma curiosidade, esses profissionais que já estão trabalhando como diretor de felicidade, são profissionais realmente contratados das empresas, que ficam ali o dia todo, ou são prestadores de serviço, como se fossem consultores? Tá. Fora do Brasil, sim, a gente já tem essa cadeira de diretor de RH, e geralmente ela fica na estrutura de recursos humanos. No Brasil ainda não, são consultores. Então, as empresas contratam consultorias que prestam esse tipo de serviço por um tempo determinado, acompanham essa empresa, a rotina dessa empresa para mapear, entender o trabalho que precisa ser feito. No Brasil, nós ainda não temos nenhuma empresa que tenha essa cadeira. E mesmo conforme você falou, quanto mais feliz está o funcionário, mais a produção aumenta, mais resultados positivos a empresa tem, né, Gabriela? E, Gabriela, para poder exercer esse cargo de diretor de felicidade corporativo, a pessoa tem que ter alguma formação diferenciada ou não? Sim. Bom, primeiro a pessoa precisa gostar de gente, né? Precisa gostar de trabalhar com pessoas. E aí pensar em alguma formação relacionada à psicologia positiva, né? Então, esse estudo de felicidade vem da psicologia positiva. Então, uma formação em psicologia, ou uma especialização em pessoas, ou uma formação bem feita em coaching, formações que estejam relacionadas à psicologia positiva, que é a origem, na verdade, desse conceito de felicidade no trabalho, e de que você precisa fazer com que as pessoas se sintam felizes para produzir. Você acha que o Brasil ainda não tem nenhum cargo hoje em nenhuma empresa sobre o diretor de felicidade corporativo? Você acha que essa resistência é por causa de gasto e, no mesmo tempo, as empresas também não têm consciência de quanto mais feliz está o funcionário, mais produção e mais resultados positivos ela vai ter para a empresa? Qual que seria o salário hoje dentro do Brasil caso houvesse um cargo desse nas grandes empresas ou numa empresa também de pequeno porte? Qual que seria um salário geral dela? Olha, hoje, se a gente tiver essa posição no Brasil, ela vai ficar muito próxima a um diretor de recursos humanos. Então, a gente tem salários aí de 25 a 40 mil reais, depende muito do segmento e do tamanho da empresa.
Hoje, nós no Brasil temos isso dentro de recursos humanos. Então, o gerente de RH, o diretor de RH, ele acaba exercendo também esse papel. Nós não temos um papel específico, essa cadeira específica de diretor de felicidade dentro da estrutura. Mas o RH das empresas hoje, na grande maioria das empresas, ele também tem esse papel de satisfação e garantia da qualidade. É o que a gente chama de desenvolvimento, né? Então, é um RH que olha para o desenvolvimento. Gabriela, você fala da estimativa, né, que teria de salário um profissional desse tipo. Você fala que um profissional desse tipo, ele visa manter ali, proporcionar o bem-estar dentro de uma empresa. Então, muita gente que está assistindo a gente pensa assim, nossa, mas até que não seria difícil, né? Seria fácil fazer um trabalho desse. Só que, ao mesmo tempo, no começo da entrevista, você falou da subjetividade da felicidade, né? E eu acho que isso realmente complica tudo, né? Porque imagina uma empresa, sei lá, de 200 funcionários, cada funcionário tendo a sua própria diretriz do que é felicidade. Ou seja, esse profissional, esse diretor de felicidade, ele tem que saber lidar muito bem com as diferenças, saber ouvir as pessoas e tomar decisões ali que agradem realmente a maioria, porque agradar a todos, ele sabe que não vai agradar, não é isso, Gabriela? Exatamente, por isso que ter uma especialização é extremamente importante, né? Não é, tá bom, ser feliz é fácil. Não é fácil, né? Tanto não é fácil que a gente tem um índice enorme de pessoas com depressão, de pessoas que cometem suicídio, então não é fácil e de fato é extremamente positivo. A gente confunde euforia com felicidade. Né? Então, felicidade é aquilo que é mais constante, o que vai te trazer bem-estar, mas por um processo, por um momento maior, né? Então, por exemplo, felicidade para mim pode ser ter um trabalho próximo à minha residência. Então, esse profissional vai mapear, entender que uma pessoa que mora a 50 quilômetros ou que trabalha na zona sul de São Paulo e mora na zona norte, essa pessoa com o tempo vai acabar se desgastando. Então, ou se cria uma política de home office para facilitar essa pessoa, para a vida dessa pessoa, ou essa pessoa não serve para estar ali, porque ele está infeliz, ele não está rendendo o que ele deveria. Então, mapear questões práticas e entender o que é possível também dentro daquela realidade, porque tem o lado do funcionário, mas também tem o lado do empregador, né? Então, não adianta a gente fazer um desenho mirabolante que não cabe naquela estrutura. Então, se eu vou fazer um trabalho de mapeamento de felicidade numa linha de produção, por exemplo, não posso colocar um trabalho home office numa linha de produção, porque depende exclusivamente do trabalho daquelas pessoas todos os dias. Já numa área administrativa, é possível fazer. Então, não é muito simples. Na verdade, não é nada simples, né? Quando a gente lida com o subjetivo e com o ser humano, tudo fica muito mais complexo. Então, sim, essa pessoa precisa estudar, precisa se especializar e, principalmente, precisa gostar de gente, de lidar com pessoas, de gerir conflito, porque é conflituoso mesmo, tem essa relação que você acabou de trazer, não vou conseguir agradar todo mundo, então eu vou ter um olhar individual, mas ao mesmo tempo eu preciso ter um olhar mais macro. Então sim, estudar é extremamente importante. Vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Agora a gente vai falar sobre o aumento nas vendas de medicações sem eficácia comprovada para o Covid-19. Embora não haja evidências científicas de que alguns medicamentos previnam ou curem a Covid-19, um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia mostrou que as vendas da hidroxicloroquina mais que dobraram de 2019 para 2020. O aumento foi ainda maior no caso da ivermectina, atingindo 557,26%. Sobre esse assunto, nós conversamos com o professor Tarcísio José Palhano. Ele é assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia, o CFF. Inicialmente, houve um aumento pronunciado em
algumas substâncias como hidroxicloroquina, vitamina C, vitamina D, ivermectina um pouco depois, e chamando muita atenção, especialmente o caso da vitamina C e da hidroxicloroquina, que foram aumentos realmente muito, muito pronunciados. Isso foi bem no início. E também chama muita atenção de que, nesse mesmo período em que o Conselho fez essa pesquisa, o Conselho Federal de Farmácia, houve um medicamento que teve suas vendas reduzidas, não é? Muito curioso, que foi o caso do ibuprofeno. E ambas as coisas estão associadas à pandemia, né? O aumento para alguns, não é? Como você falou, por as pessoas acreditarem que se beneficiariam do uso, aliás, ainda hoje acreditam, e no caso da queda do ibuprofeno foi porque em um determinado momento foi divulgado que pessoas que estavam com a Covid-19 e que estavam utilizando ibuprofeno tinham apresentado agravamento do quadro. Então, curioso que isso repercutiu na redução de vendas. Depois se viu que não tinha nenhuma correlação. O professor, mais uma vez a gente agradece sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo essas informações, porque não tem um dia que não se abre qualquer canal de televisão ou algum veículo de comunicação que a gente não vê sobre esse assunto hoje tão abordado, né? O tratamento precoce. Qual que é o posicionamento do Conselho Federal de Farmácia em relação a esse chamado tratamento precoce? Porque isso dá mesmo ao desespero das pessoas de tentar se proteger dessa pandemia aí, né, que assolou o mundo e tem causado temor às pessoas. Veja bem, o Conselho Federal de Farmácia é o órgão máximo da profissão farmacêutica no país. Né? É o órgão que fiscaliza, que normatiza a profissão e fiscaliza o exercício profissional. E, historicamente, independente de pandemia, historicamente o Conselho Federal realiza no mês de maio, todos os anos, especialmente na última semana, uma ação intensa sobre a promoção do uso racional dos medicamentos, né? E se utilizando dos meios de comunicação, é claro, que são os meios que mais atingem a população. Então, como é que um órgão que se propõe a defender o uso racional dos medicamentos poderia agora vir a concordar com o uso off-label de medicamentos que não tem nenhuma comprovação científica? Então, é claro que o Conselho Federal de Farmácia é absolutamente contrário ao uso dessas substâncias pela absoluta falta de evidências científicas sobre a eficácia e a segurança dessas substâncias na pandemia da Covid-19. Professor Tarcísio, o senhor falou agora o termo off-label, né? O senhor poderia explicar para o nosso espectador o que significa esse termo e, ao mesmo tempo, explicar também qual a obrigação do farmacêutico em relação a dispensar, né, que determinados medicamentos têm essa prescrição para uso off-label? Fábio, excelente a pergunta, porque, na realidade, se fala muito, se tem falado muito, né? A imprensa fala muito e, com certeza, boa parte da população não sabe de que se trata. Quando um laboratório, uma indústria farmacêutica requer o registro de uma substância no órgão regulador de qualquer país, no nosso caso a Anvisa, e o laboratório, a indústria, tem que apresentar todo um dossiê no qual constam a indicação ou as indicações para as quais ou para a qual essa substância deverá ser utilizada. Então, off-label, não é? Uma tradução literal, bem até meio grosseira, significa fora da bula, significaria fora da bula, ou seja, seria o uso de um medicamento para uma determinada doença ou um sinal ou um sintoma, etc., para o qual ou para os quais essa substância não foi registrada no órgão sanitário competente. Então, isso é o que caracteriza o uso off-label de qualquer medicamento.
Quanto à atuação do farmacêutico, né, o Conselho se preocupou, lançou uma carta aberta à população, né, e também, claro, dirigida aos farmacêuticos, enfatizando, né, os cuidados que o farmacêutico deve ter no momento de dispensar um medicamento, para que as pessoas saibam também. Dispensação é um termo técnico que significa liberação do medicamento. Então, isso é já uma obrigação do farmacêutico ao dispensar qualquer medicamento. Ele tem que avaliar as condições legais e técnicas da prescrição, porque a dispensação é um ato farmacêutico. Então, no momento que, por algum motivo, haja alguma incoerência, algum equívoco, ou mesmo algum erro em uma prescrição, o farmacêutico tem a obrigação de entrar em contato com o prescritor para esclarecer dúvidas e só depois proceder à dispensação. Então, agora, no caso isso, repito, é sistemático, né? Independente de pandemia. É claro que agora esses cuidados se intensificam, porque é muito importante que, primeiro, utilizando a sua pergunta, né, primeiro que as pessoas saibam realmente o que é off-label, né, uso off-label, depois que se fale sobre as reações adversas daquelas substâncias. Não existe nenhum medicamento, nem mesmo os isentos de prescrição, que sejam isentos de reações adversas. Nenhum. Professor Mas Tarcísio, graves ou menos graves, todos os medicamentos podem desencadear reações adversas. Professor, E uma série de outras informações, como interações, etc., porque o paciente pode estar fazendo uso de outros medicamentos e agora ter prescrição de novos medicamentos e não ter atentado para essa possibilidade. Então, são informações úteis para respaldar, para sustentar a condição técnica e legal do ato da dispensação de medicamentos pelo farmacêutico. Professor, eu quero até pegar o gancho nisso que o senhor está falando, né? Sobre as consequências, né, de uma pessoa tomar um medicamento que não é o medicamento devido para o problema que ela está, né? E no caso da pandemia, que até hoje, com bastante informação, ainda tem gente que teime em dizer que determinados remédios fazem sim bem para quem está com a doença de Covid-19 ou que acaba precavendo a pessoa de ser infectada com a doença. Quais as consequências que uma pessoa tem ao ingerir esse tipo de remédio que não são os remédios mais adequados para a doença, professor? Ô, Fábio, mais uma vez, uma excelente questão para aclarar a sociedade, a população. Veja bem, eu vou pegar num pedacinho do que eu disse na resposta anterior. Não há medicamento que não possa produzir, promover riscos, desencadear riscos, porque o medicamento é uma substância estranha ao organismo. Todas as vezes que você usa um medicamento, o organismo responde, né, de uma maneira ou de outra, dizendo assim: opa, peraí, eu não lhe conheço, tal, o que é que você quer aqui? Enfim, ele responde com alguma manifestação que é chamada de reação adversa, ou efeito adverso. Então, repito, isso é inerente a todo e qualquer medicamento. Imagina no momento que você está se expondo deliberadamente ou por influência de terceiros, de conhecidos, de amigos, ou, o que é pior, mesmo de pessoas da área da saúde, você está se expondo ao uso de um medicamento que você vai, além de não obter qualquer efeito terapêutico benéfico, você está se sujeitando a reações adversas que você não teria nenhuma necessidade de se expor para que elas pudessem vir a acontecer. Então, repito, além do não proveito, do não benefício daquela substância, o paciente está se expondo às reações adversas. Essas sim, repito, podem acontecer para qualquer medicamento em qualquer pessoa. Então, de novo, esclarecer a população que não faça isso, porque, inclusive, é uma possibilidade. Por exemplo, muita gente está fazendo isso por automedicação também. Então, existe também o risco de, ao utilizar o medicamento por automedicação ou mesmo por indicação, a pessoa está mascarando um diagnóstico primário anterior que tenha sinais ou sintomas mascarados, né?
pelo uso daquele medicamento. E isso só vai piorar o quadro, vai retardar a identificação, a definição do diagnóstico e, consequentemente, a iniciação, a introdução da terapêutica adequada. Agora, professor, esses remédios, nesse momento de pandemia, que algumas pessoas teimam em tomar, dizendo que vai ajudar em relação ao Covid-19, essas pessoas estão conseguindo comprar esses remédios na farmácia apenas com uma receita médica? Teria como, de repente, as farmácias fazer um pouco mais exigências para quem fosse comprar esse remédio e não só a receita? Olha, Fábio, essa conduta ela é delegada pela própria Anvisa, pela agência reguladora. Então, houve um determinado momento nessa pandemia que, como essas vendas aumentaram muito, né, de vários desses medicamentos que a gente já mencionou, a agência incluiu alguns desses medicamentos, inicialmente a hidroxicloroquina, especialmente a hidroxicloroquina, ela colocou num rol de substâncias que são controladas de maneira particular, peculiar, mais rigorosa. Existe uma portaria na Anvisa, desde 1998, a portaria 344, que é quem determina como fazer o controle dessas substâncias, que são, especialmente, no início sempre era somente assim, relacionado aos medicamentos chamados entorpecentes e psicotrópicos, por causa da questão de dependência, etc. O que a Anvisa fez? Quando percebeu esse aumento bem exagerado, ela colocou algumas substâncias, como hidroxicloroquina, ivermectina, etc., nesse mesmo esquema de controle especial. Só que ela fez isso, e isso levou a uma queda, né, nas vendas, porque tinha que ter a receita e, em um determinado momento, tinha que ter a retenção da receita, etc. Isso resultou na diminuição das vendas, na queda das vendas. Mas um pouco depois, uns meses depois, a própria Anvisa mudou a norma, né? Deixou de exigir essa norma, passou a exigir apenas a receita normal. O programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. No ar, Rádio em Revista.